Bom dia a todos, a graça e a paz. Amém? Mais uma vez é um grande privilégio estar com vocês. Nesse tempo tão abençoado. Uma boa tarde a todos. É boa tarde já, né? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, por favor, no livro, na carta aos Colossenses, conforme escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 1, a partir do versículo 13. Culto tão especial, tão maravilhoso, uma presença tão gloriosa do Senhor. E é um grande privilégio estar mais uma vez com vocês, já depois de tanto tempo, apesar que já é a quarta vez que eu venho aqui, né? Não tinha ninguém com saudade, mas eu vim mesmo assim, para poder ministrar para vocês. Eu agradeço ao pastor Fernando, pastora Tereza, os pastores da igreja, por todo o carinho, pela recepção. E minha esposa Jéssica mandou um grande abraço, um beijo para vocês, que ela dessa vez não pôde vir. Ela está com a nossa filha Aimee em casa e está grávida de mais uma filha. E por isso não pôde vir, porque já está de 5 meses e é uma viagem um pouco longa para poder vir aqui. Mas creio que uma próxima vez estará aqui para que as meninas possam conhecer essa linda cidade e esse povo tão maravilhoso aqui da mensagem de paz. Amém? Vocês abriram lá, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Antes de entrar nos ensinamentos do apóstolo Paulo, conforme é o tema, nos domingos pela manhã, que nós temos agora, eu quero só te falar sobre os livros que nós trouxemos, que está lá na livraria, e no final eu vou ficar lá numa das mesas assinando para quem adquirir os livros e fazendo uma dedicatória para você, tá? Eu vi de você estar aqui e acho que vai ser uma bênção de eu poder te servir de alguma forma, já que você trabalha tanto nessa nação e serve tanto ao Senhor. Um dos livros, esse livro aqui, eu vou até fazer uma brincadeira, porque o pastor Fernando Carvalho, além de fazer a parte da indicação aqui atrás, ele fez o prefácio. Eu ministrei um pouquinho, entrei um pouco sobre ele na última sexta-feira, Marcados pelo Sangue, que fala sobre a proteção do Senhor e fala também sobre o nosso acesso às bênçãos e às coisas que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. Esse livro está em português e o pastor Fernando fez o prefácio. Então, assim, eu acho um livro muito bom. Particularmente. Ele acabou de ser lançado no Brasil, faz um mês e pouco. Mas, por via das dúvidas, compra pelo prefácio. O prefácio é bom. Muito bom. O prefácio é muito bom porque ele é vivo, que o pastor narra uma história da primeira vez que ele me viu ministrar e convidou para vir ministrar aqui, no ano de 2011. Então, você vai ser muito edificado e muito abençoado com esse livro chamado Marcados pelo Sangue. Um outro livro que foi lançado no final do ano passado, e no Brasil está sendo já, vai ser best-seller esse ano, isso quer dizer uma vendagem que chega a um número bem alto, e ele é indicado por Emerson Pinheiro, Fernanda Brum, Luciano Subirá e outras pessoas, é usado em alguns seminários bíblicos, e aqui eu narro muito dos milagres ocorridos em alguns lugares. Tem alguns milagres que aconteceram na África, como de um rapaz que teve uma visão de Jesus, ele chegou endemoniado no culto, no momento da oração, ele caiu no chão, Jesus o levantou e ele o aceitou. Então está tudo narrado aqui. Você vai ver grandes milagres que aconteceram, compreendendo o caráter de Deus. Ontem eu ministrei uma mensagem, toquei em algumas coisas, não era do livro, mas toquei em algumas coisas que tem nesse livro. E hoje eu vou ministrar algumas coisas de Paulo que também tem aqui nesse livro. Você diz, mas você só ministra dentro do livro? Eu só tenho uma mensagem, eu só mudo os temas das mensagens, né? Aí eu vou só mudando, então está tudo nesses livros aqui. Se você adquirir os dois, você vai ter um desconto especial para você aqui na América. Eu vou te dizer, é mais barato que você comprar um cachorro quente para você. Muito barato. Eu quero te abençoar. Nosso desejo é que a mensagem chegue aos lugares. Cada 10 livros que é vendido, um é doado para a gente abençoar as pessoas. Tá ok? Você pode adquirir lá na nossa livraria. Sem mais delongas, capítulo 1, versículo 13. Uma das coisas que são bem claras nos ensinamentos do nosso querido apóstolo Paulo e que nós podemos ver era não só a tentativa, mas o pensamento de mostrar às pessoas, principalmente os seus irmãos do judaísmo, e todos nós, como hoje, que éramos gentios, mas que chegamos ao Senhor, era mostrar que Jesus é perfeitamente aquele que interpretou e que mostrou Deus de uma maneira muito clara para nós. Ele queria mostrar a todos nós que a lei julgou, mas Jesus veio através do envio do nosso justo juiz para trazer a graça e para mostrar que o julgamento já foi dado e Jesus foi punido pelo nosso julgamento.
Então, nesse texto, eu quero ler com vocês agora, versículo 13, quem encontrou diz, eu estou vivo. Irmãos, a voz do pregador não está lá essas coisas, o cantor falou isso, mas foi brincadeira, porque ele cantou muito bem aqui. Mas a voz do pregador, você percebe que não está muito boa, então eu preciso que os irmãos dêem uma interatividade aí com o pregador para poder me ajudar, tudo bem? Vocês me ajudam? Eu ainda vou ministrar no culto em espanhol hoje, eu preciso da ajuda dos irmãos. Aqui em São Francisco a gente sabe que há um calor e há um fogo do Espírito Santo nesse lugar que não há em lugar nenhum, amém? Amém, graças a Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação. Por favor, mais uma vez, curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque onde a minha voz chegar, onde alguém possa estar assistindo, e aqui nesse lugar, o poder da tua palavra, Senhor, vai tocar nos nossos corações. Vai tocar, Senhor, na nossa vida e transformar, quer seja o nosso trabalho, nossa família, quer seja, Senhor, a nossa visão. Que eu possa ministrar conforme me convém. Ao abrir da minha boca, seja me dada a palavra da verdade. E, Senhor, que os nossos ensinamentos que vêm de Ti, possa, Senhor, fazer frutos, darem ou gerarem, Senhor, a 100 por 1 nesse lugar. Nós te damos graças e que eu possa, Senhor, através da Tua mensagem, alcançar o coração mais necessitado. Em nome de Jesus, aquele que crê diz amém. Queridos, a carta aos Colossenses do apóstolo Paulo, a base do seu ensinamento, se você for pegar Pedro, Paulo, vocês vão ver que, principalmente, vamos pegar Paulo e Pedro, duas pessoas que fizeram coisas muito severas em nome do que eles defendiam. A palavra do Senhor mostra claramente que Paulo foi a lugares que ele não tinha nem direito de como um judeu entrar para defender aquilo que ele acreditava. Nós vemos nosso querido Pedro, que ele decepou a orelha de uma pessoa só porque fez aquilo contrário ao que ele pensava. Mas eles eram doutrinados na lei, e a lei é um julgamento. Se nós pensarmos na lei de Moisés, nós vamos pensar claramente em algo que define dessa maneira. Deus é o juiz, a regra desse juiz é a sua lei. E quem compromete ou quem não se submete a essa lei está em erro. E a Bíblia chamava de pecado ou de não cumprir a lei. Isso era o Velho Testamento. Isso era o que mostrava no Velho Testamento. Se nós estudarmos a respeito da lei de Moisés, nós vamos perceber claramente que a lei não veio instituir que Deus existia e nem como Deus era. A lei veio mostrar que o homem era pecador e que precisava de um Deus soberano. Vocês estão compreendendo? Já na graça, que é o ensinamento do apóstolo Paulo, ele veio dizer que a lei, ela cumpriu o propósito em mostrar a nossa situação. A graça vem mostrar o propósito em mostrar a situação de Deus ao nosso respeito. Vocês estão compreendendo? E ele fala no versículo 13, ele nos libertou do império das trevas. Mesmo que a gente tentasse cumprir a lei, o pecado habitava em nós e nós estávamos sempre lutando contra Deus. E Deus teve usou várias maneiras de tentar e de fazer com que ele nos amava, de nos cobrir, para poder termos de alguma forma um contato com ele. No versículo 14, diz, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Isso quer dizer que o julgamento acabou. Isso quer dizer que Cristo Jesus foi submetido à nossa culpa. Cristo Jesus assumiu a nossa culpa e pela lei ele foi julgado em nosso lugar. Alguém pode dizer amém? E o versículo 15 diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se você continuar lendo, você vai ver tantas coisas maravilhosas que o apóstolo vai falando a respeito de Cristo. Mas o ensinamento para eles, na mente hebraica que eles tinham, porque eles matavam, eles buscavam, eles faziam a força para cumprir aquilo que acreditava ser certo. E Paulo agora estava tentando mostrar ao povo que o que ele estava fazendo, em tal certo ponto, era certo. Mas ele cometeu o erro em alguns momentos. E o que ele estava dizendo, tentando mostrar para as pessoas dessa maneira, que ele tentou até de alguma forma fazer o que não podia para comprovar o que ele estava fazendo, mas que na verdade ele estava enganado, que Deus é bom, seu amor dura para sempre e Cristo Jesus assumiu a sua culpa em nosso lugar, ou a nossa culpa no nosso lugar. Ele quer mostrar que Deus
é personificado na pessoa de Jesus. Ele quer mostrar que Deus não nos olha mais como um juiz olha para um réu. Deus não olha mais para você como alguém que está olhando para um julgamento para alguém que é criminoso. Ele está dizendo, Jesus assumiu fisicamente a forma invisível desse Deus para mostrar que ele nos redimiu de todo o pecado e que Deus olha para você e através de Jesus ele vê alguém redimido e santificado pelo sacrifício eterno do Cordeiro de Deus. Alguém pode dizer amém? Eu quero que vocês abram suas Bíblias, por favor, em João capítulo 1, versículo 18. Antes de entrar nesse texto, eu quero te dar um exemplo. Eu vou dar uns exemplos aqui que só o pessoal mais antigo vai entender. Então, eu acredito que eu estou dando exemplo porque eu estudei no museu, né? E algumas pessoas aqui já estudaram também. E eu não sei se você lembra de uma radiola que a gente chamava Som 3 em 1. Todo mundo foi ao museu comigo. Todo mundo conhece. Para você entender o que Paulo está dizendo, que Jesus é a imagem do Deus vivo. Ele quer dizer que Jesus, literalmente, ele assumiu em carne aquilo que nós não entendíamos em espírito. Deus teve uma ideia. Em espírito eu falo, mas porque eles têm uma separação espiritual comigo, porque eles não têm a mesma natureza por causa do pecado, eles não entendem tudo completamente. Então Deus tentou de várias maneiras falar com o homem. Então Deus teve uma última ideia. A ideia dele foi, eu vou me fazer como eles e vou falar face a face, assim eles entenderão. Quem está compreendendo? A palavra do Senhor fala sobre isso, lá em João capítulo 1, versículo 18. Mas lembra da radiola? Quem lembra da radiola? A radiola, ela tinha 3 compartimentos. Nós chamávamos Som 3 em 1. Era um único equipamento com 3 funções diferentes. Eu não sei se você lembra desse equipamento. Nós tínhamos o gradiente brasileiro, era bom demais. Tinha um som abençoado, muito bom. Tinha até uma propaganda famosa com formiguinhas assim, era um negócio top. Era um negócio maravilhoso. Eram 2 caixas, do tamanho das caixas do som da igreja, assim, do lado aqui. Outra aqui, né? Hoje a gente tem no celular, tudo pequenininho. E no meio nós tínhamos um som que em cima nós tínhamos um toca-discos, né? Mais abaixo a gente tinha as ondas do rádio, AM e FM. E lá no finalzinho, embaixo, nós tínhamos um deck, era tudo em inglês, né? Lá no Brasil não era play, era play. Aí tinha o play para você ouvir a fita cassete. Vocês lembram disso? Primeiro era uma fita só. Depois, duplo deck. Né? Que você, além de ter a fita, você fazia a cópia da fita no outro. Era espetacular. Juntaram tudo, botaram um negocinho desse tamanho. Mas esse exemplo, eu quero dizer que é o que Paulo nos ensinava, o que Jesus veio dizer para nós. Preste atenção. Vamos pegar esse exemplo e entender o nosso Deus, que ele é um Deus trino. No Brasil, nós temos uma música que foi traduzida do inglês que diz os 3 se formam em um. Mas ela foi traduzida errado, porque os 3 não se formam em um, é um que se manifesta em 3 pessoas. Deus é único, manifesta em 3 pessoas diferentes. Porém, não são 3 que se formam em um. É um único Deus. Vocês estão entendendo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga comigo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para você entender a pessoa de Jesus na Trindade, vamos pegar esse som 3 em 1. Imagine que esse som está aqui. A parte de cima do vinil, nós podemos chamar de Jeová. Por que Jeová? Porque é uma coisa considerada antiga e que tem pessoas que são apaixonadas, tem pessoas que gostam, mas chega num momento, faz mais ou menos uma cara assim. Vou te explicar. Você escutava aquele bolachão com 6 faixas de um lado e 6 do outro. Tocando Eram 100 Ovelhas, ou Segura na Mão de Deus, né? Com Luiz de Carvalho. O seu exemplo antigo, a música tem que ser também, né? E cantava nas águas do mar da vida, quiserem te afogar. O que é que dizia? Segura na mão de Deus e vai. Aí, enquanto as senhoras faziam o vocal, fazia dessa maneira assim, ó. Segura na mão de Deus. Vocês lembram um chiado que ficava? Eu acho aquilo sensacional. Eu tenho um sonho de ter uma radiola bem antiga em casa para poder ouvir o disco de vinil. Mas tem gente que gostava, mas dizia assim, mas o que pega é esse chiado.
Algumas pessoas não entendem a lei e os seus princípios e o que aconteceu, e elas olham para Jeová, elas cantam que Jeová é homem de guerra, elas falam que Jeová é ser Deus, elas falam tudo, mas quando leem algumas partes do Velho Testamento de julgamento, aí chia. Até aqui eu estava muito bem, eu gostava muito, mas esse aqui eu não entendo. Não é porque nós não entendemos que a gente vai colocar que a culpa é dele. Sempre num julgamento, entenda isso, o culpado nunca é a lei. O juiz, por dar uma sentença contra nós, não é nosso inimigo. Ele está cumprindo uma lei. O Velho Testamento, Deus cumpriu a lei. O homem era inimigo da lei. Deus nunca foi inimigo nosso. Deus é o amor das nossas vidas. Nós somos a paixão dele. Alguém pode dizer amém? Vamos para continuar, senão não termino. A segunda parte do rádio, essa é muito simples, muito fácil. Nós sabemos que as ondas do rádio estão aqui. Você não está vendo, mas aqui, invisível, a gente pode escutar coreano, chinês, russo, ondas de rádio. Os ondas estão por aqui. Se você tiver um sintonizador bom, você vai ouvir qualquer outro tipo de língua aqui. Você vai ouvir aqui espanhol, português, o que estiver tocando nas ondas do rádio, que você tiver uma boa sintonia, você vai buscar. Nós podemos chamar de Espírito Santo. Por quê? Você está vendo ele? Não. Mas ele está aqui. Está sobre nós. E eu vou te dizer uma coisa. Se você sintonizar bem, até língua estranha você vai escutar. Você está compreendendo? Nós podemos colocar como Espírito Santo. Mas eu gosto muito do exemplo do primeiro deck. Lembra que veio primeiro um deck, toca-fitas, não é? Que você ficava ouvindo de madrugada love songs, né? Depois quando viu o duplo deck para poder fazer a gravação. Ok. E aquele camarada, né, fazia assim, né? I love you, ele fazia. Eu te amo. A tradução. Aquele, é porque já ouviram, por isso estão rindo. Eu escutava demais, love songs. Era muito interessante porque era um deck e a gente colocava uma fita. Você, quando não era crente, escutava axé, aquelas coisas lá bonitas que tinha lá do lado do Brasil. E você escutava aquilo. E quando enjoava da música, ou não gostava mais da música, não tinha o que fazer. Aí você escutava tudo, mas aí tiveram uma grande ideia. Vamos fazer um duplo deck. O cara enjoou da fita, o cara regava. Era espetacular. Então, o duplo deck tinha o primeiro um play grandão e o outro tinha play e rec, que era para você gravar. Você tocava o que estava aqui, apertava play e rec, o que estava dentro dessa fita passava para dentro da outra, independente se tinha axé na outra. Ou se era vídeo. Vocês lembram disso? Pois bem, esse exemplo nós podemos pensar em Jesus. Jesus primeiro veio só. E só ele tinha a música perfeita. Só ele tinha a palavra dentro dele. Tudo nele era perfeito. Não era o axé velho que a gente tinha, não. Era algo perfeito, bonito. E a palavra do Senhor diz: aquele que recebeu ao Senhor tem o poder e o direito de ser feito filho de Deus. Jesus veio e quando nós o recebemos, o duplo deck chegou. Ele começou a tocar a sua canção e sua música. Nós chegamos com aquela música feia dentro de nós. E aí ele apertou o play, o rec, e começou a gravar tudo que tocava dentro dele para dentro de nós. E apagou tudo que estava dentro de nós para colocar uma nova vida. Olha para o seu vizinho e diz assim: há uma canção nova dentro de você. Diga: a lei do Senhor foi gravada no seu coração. Cristo Jesus habita no teu coração. Aleluia. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Então, para nós entendermos, é o som 3 em 1. É um único aparelho com 3 formas de reproduzir som. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um único Deus manifesto em 3 pessoas distintas para reproduzir uma coisa: amor. Deus sempre amou o homem. Deus sempre quis o melhor para nós. Através da lei, Deus tentava dizer isso. Nós não entendíamos. Deus veio e disse: eu quero falar no seu nível. Eu quero dizer a você diretamente que eu estou e quero sempre o melhor para a sua vida. Alguém pode dizer amém? Essa é a fonte do ensinamento do apóstolo Paulo. João capítulo 1, versículo 18, por favor. João capítulo 1, versículo 18. Jesus vai falar aquilo que Paulo estava dizendo.
ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Preste atenção. A lei, se nós pensarmos em Moisés, se nós pensarmos em Davi, Moisés escreveu o Pentateuco claramente, lindamente, falou com o Senhor face a face. Mas a Bíblia diz que não viu sua face. Porque quem vê a face do Senhor morre. A palavra diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito, esse aqui o revelou. Davi cantou canções maravilhosas. Os salmos de Davi são os mais perfeitos que você pode imaginar. Mas ele não conseguiu ver a Deus. Eles tinham a ideia e a noção de um Deus supremo, um Deus vivo, um Deus que amava o homem. Mas eles não tinham a intimidade de vê-los. Ele não tinha a intimidade de vê-lo, melhor dizendo. A palavra diz, ninguém jamais viu a Deus. Não há como você ler o Velho Testamento. Não há como você ver a lei e você ver a exatidão de quem Deus é. Você vai ter a noção e vai ter, como eu falei, a exatidão de quem nós éramos. A lei mostrou ao homem o quão necessitados de um Deus nós éramos. O quão necessitados do perdão nós éramos. E Paulo vem mostrar, e Jesus afirmou, que ele é aquele que revelou quem Deus é. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer entender os chiados de Jeová? Escute o toca-fitas. Quer entender a Deus? Olhe para Jesus. Jesus falou, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus é a interpretação perfeita de quem Deus é. Jesus veio mostrar o amor de Deus pela humanidade. Enquanto nós, por causa do pecado, nós tínhamos a síndrome de Adão, que eu falei na sexta-feira, nós acusávamos a Deus, nós tínhamos medo de Deus, nós nos escondíamos de Deus. Jesus veio mostrar, não se escondam porque eu vou achar vocês e eu amo vocês. Jesus veio mostrar que Deus não estava irado com o homem, sim com o pecado humano. Jesus veio mostrar que Deus tinha um plano perfeito e que sempre quis estar junto com os seus filhos. Alguém pode dizer amém? Jesus é a revelação de quem Deus é. Essa é a mensagem que foi passada por Paulo. Que Jesus é a interpretação perfeita do quem nosso Deus Jeová é. Nós podemos entender claramente, eu vou dar só mais um exemplo. Eu estou com uns exemplos bem antigos. Eu andei muito em museus esses tempos. Mas eu não sei, você hoje tira fotos e na mesma hora você sabe se a foto está boa ou não, se apaga ou não. Você vê a foto em HD, em, sei lá, High Definition, você vê tudo ali. Aquela coisa toda em alta qualidade, tudo na hora. Antigamente não era assim. Quantos lembram que a gente tinha que comprar um rolo de filme? Botar numa máquina, rebobinar, mirar no negócio. Se errasse a foto, perdeu a foto. Porque era 36 poses, era quem tinha muito dinheiro, né? No sertão a gente comprava de 12. 24 quando o camarada já era muito bem de vida. Então, nós tínhamos um filme, um negativo. Esse negativo, ele tinha um poder de absorção de imagens. Então, nós colocávamos dentro da máquina, Yashica ou Kodak, e a gente chegava no lugar, e hoje a gente tira milhares de fotos, salva na nuvem, salva assim, salva no computador. Antigamente não. Você não tem muita foto antiga porque era a cara tirar uma foto e você não via a foto quando tirava. Aí você ia lá, mandava todo se piscou o olho e acabou, aquela foto foi perdida. E eu passei muito por isso, que eu gosto de tirar foto. E eu pegava a foto do pessoal, nunca muito a minha, porque eu não tinha condições, mas eu tirava a foto de todo mundo e perdi um monte de foto. Então a gente tirava aquela foto. E quando alguém perguntava, como é que foi a foto? Você descrevia, não totalmente, mas você dizia. Às vezes pegava o negativo e olhava assim contra a luz. Lembra? Se você bota a luz, você consegue ver a ideia. Eu tenho uns filmes antigos em casa. E você diz, eu acho que é fulano do meu, eu não tenho certeza, mas eu tenho noção. O que era necessário? Você ia numa loja da Kodak, da Fujifilm, e você pagava a revelação da foto. Você tinha a ideia, você tinha a noção, você sabia da história, mas a certeza só vinha quando eles pegavam aquele filme, um quarto bem escuro, com uns trem lá, cheio de uns trem tóxicos que eles usam lá, eu tô todo mineiro, e coloca aquelas coisas lá, e eles revelavam e imprimiam no papel fotográfico. Então todas as dúvidas que a gente tinha sobre a foto era revelada em uma forma de papel bem claro. Quantos lembram disso? Cristo Jesus, segundo o que fala em Hebreus capítulo 1, ele é a expressa imagem de Deus.
Ele é a revelação de quem o Pai é. Nós tínhamos os negativos, nós tínhamos a noção, nós tínhamos a impressão, nós tínhamos a história, nós tínhamos o registro, mas nós não tínhamos a certeza. Jesus veio e disse: eu sou a revelação da certeza para a sua vida. Jesus é a revelação da bondade de Deus para as nossas vidas. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus querendo curar. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus querendo me ajudar. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus me amando. Quando eu olho para Jeová, talvez eu escute um chiado, mas se eu olho para Jesus, eu entendo: Jeová está ao meu favor, Jeová é o meu cavaleiro, Jeová é o homem de guerra, vai dar tudo certo, porque Deus quer o melhor para a minha vida. Alguém pode dizer amém? Nós temos que entender que Cristo Jesus veio para cumprir a lei, Cristo Jesus veio para instituir o reino e cumprir o que os profetas falaram. O apóstolo Paulo estava sempre em seus ensinamentos, querendo nos dizer: ele é a revelação completa, ele é a expressa imagem, ele é aquele que de um só homem, nós entendemos quando ele fala lá na Grécia, quando ele fala para os gregos, que de um só homem Deus fez todos os homens. E lá na frente ele diz assim: e através disso veio um homem chamado Jesus Cristo. Deus se manifestou em um homem para dizer aos homens como ele é. Alguém pode dizer amém? Moisés, ele trouxe a lei. Davi foi o primeiro rei, depois de Saul, mas o rei que se revela ou que representa o reino eterno de Jesus Cristo, o reino eterno de Deus. E eu fiquei com umas perguntas um tempo desse. Eu sou uma pessoa que me pergunta muito algumas coisas. E você já percebeu que tanto Moisés quanto Davi eram pastores antes dos seus ofícios proféticos ou de reino, ou de estabelecer o que foi feito por Moisés e por Davi? Quantos lembram que eles eram pastores? Eles eram pastores de ovelhas. E o interessante é que eu ficava perguntando: por que eles eram pastores? Eles representam a vinda do reino e a vinda do Messias, a profecia sobre Cristo. E uma das respostas é que a lei foi estabelecida para preparar a chegada do reino. E o reino foi estabelecido para dar demonstração de como é o reino de Deus. Ok. Mas eu me perguntava: por que Jesus, que tem a tipificação de libertador em Moisés e a tipificação de rei em Davi, é a raiz de Davi, também não era pastor de ovelhas? Ele era pastor de pessoas. Por que Jesus era carpinteiro? Uma das perguntas que eu fiz. A primeira coisa que nós entendemos é que a lei veio preparar o caminho do reino do Cordeiro. Então isso se cumpre em Cristo Jesus. Mas as perguntas sempre ficavam na minha cabeça: por que Jesus não era um pastor de ovelhas, mas era carpinteiro? E uma das coisas que eu fui ver é João capítulo 1, versículo 29. A palavra do Senhor diz que João olhou para Jesus, João Batista, está escrito em João, no versículo 29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A primeira aparição de Jesus vindo na banda do Jordão para cumprir o seu ministério, ele foi reconhecido que era o Cordeiro de Deus. E aí algumas coisas ficaram claras. Eles eram pastores porque Jesus é o Cordeiro. Eles trabalhavam, eles estavam organizando a vinda do Cordeiro. A representação ficou meio clara na minha mente. Mas aí eu perguntava por que ele não era pastor e por que ele nasceu onde nasceu. Vocês já perguntaram quantos já cantamos que Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura? Quantos no dia de Natal nós vemos aqueles presépios e representações de como Jesus, nós fazemos os nossos teatros como Jesus nasceu, e ele nasceu num lugar tão humilde, lá em Belém da Judéia, e foi colocado numa manjedoura? Quantos se lembram disso? Eu me perguntei também: Senhor, por que o Senhor nasceu num lugar daquele? Por que o Senhor não nasceu num dos hotéis? Por que o Senhor nasceu em um estábulo na minha terra? Eu não sei, lá em Goiânia, na terra de vocês, brincadeira, nem todos são de Goiânia. Mas na minha terra, estábulo é curral, manjedoura é coxo.
Poxa, onde os bichos comem? Por que Jesus estava lá? Existe uma guerra teológica. Os pastores aqui devem conhecer muito. Existem pregações sobre o nascimento de Jesus, uns dizendo, porque Jesus ele era muito pobre e ele nasceu num lugar de muita pobreza. E outros dizendo, não, ele era muito rico. A gente vê muito isso, né, pastor? E alguns ficam tentando usar disso para dizer, e seu nascimento foi dado assim, porque ele não quis ir para aqueles hotéis lá, porque na verdade ele tinha muito. Existem essas coisas que a gente fica vendo por aí. Por que que Jesus? Pergunte para o seu vizinho. Falar com o vizinho assim, perguntar, às vezes você não conhece, mas eu estou pregando e eu vou fazer com você hoje. Me desculpe. Pergunte para ele, por que que Jesus nasceu num curral? A palavra do Senhor diz claramente que quando Jesus nasceu, ele foi a Belém, houve um recenseamento de todo mundo que nasceu na região, tinha que dar o nome. Eu nasci aqui em Belém. E José tinha que dar o nome. Imagina se, agora eu vou brincar, imagina se todo mundo do Goiás tivesse que voltar para Goiás e dizer, eu nasci aqui. Não dava espaço, gente. Não ia ter hotel suficiente. Vamos brincar com o cearense, então. Se fosse o cearense, ia estar lotado, todo mundo ia voltar lá no Ceará e ia cair no mar. Porque tem cearense em tudo quanto é lugar do mundo. É verdade, eu estava uma vez em Londres e eu vi a história de uma pessoa que encontrou um outro. E um cearense foi cumprimentar um rapaz, ele foi em inglês. E ele chegou assim para conhecer e falou, nice to meet you. E o outro respondeu, nice to meet you too. E ele falou, oxe, mas tu também é cearense? E como é que tu percebeu? No dia em que Jesus nasceu, todo mundo teve que voltar para o lugar que nasceu. Quando José chegou com Maria, prestes a dar à luz, todos os hotéis, as hospedagens, estavam tudo lotado. Aí diz a Bíblia que ela começou a entrar em trabalho de parto, e eles foram a um lugar que tinha umas coisas fofinhas lá e colocaram Maria para dar à luz ao Salvador do mundo no meio de um curral. E eu me perguntava, Senhor, mas por que o Senhor nasceu num curral? Fala para o seu vizinho, a resposta diz assim, você já viu cordeiros nascerem em hotéis? Diga, todo cordeiro nasce em um curral. Porque quando o cordeiro nasce, ele diz, eu sou cordeiro. Veja onde eu nasci. Cristo Jesus veio mostrar a todos nós, eu sou a oferta pelo teu pecado. Eu nasci por te amar. Eu nasci no lugar para comprovar que eu te amo. Deus fez isso por nós. Cristo Jesus nasceu num curral, porque Deus estava dizendo, eu enviei o cordeiro substituto. Eu nasci por te amar. Meu Deus do céu. Ele nasceu num curral, não é por causa da teologia ou disso, aquilo outro, é porque Deus queria confirmar que ele enviou a oferta por nós. Que ele enviou o sacrifício por nós. Ele nasceu dizendo, eu te amo tanto, que eu nasci como oferta por ti. Meu Pai eterno, que coisa tão maravilhosa. Gênesis 22, versículo 8, alguém pode dizer amém? Gênesis 22, versículo 8, eu já falei sobre isso aqui a última vez, na sexta-feira. Estou quase terminando. Quem está sendo edificado aqui? Aleluia. Gênesis 22, versículo 8. Lá está escrito, quando Abraão foi perguntado pelo filho, eu falei na sexta-feira, o filho de Abraão, que representa a substituição de Cristo Jesus pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, ele fala em todas as suas cartas, aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, Deus fez, ou ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Um ensinamento claro e áureo do apóstolo Paulo. Ele é o nosso substituto nas nossas ofensas. E a palavra do Senhor mostra nisso aqui, tão longe de nós, representando o que o apóstolo Paulo tanto ensinava, e o que Cristo veio dizer para nós, que Deus tinha um cordeiro substituto para morrer em nosso lugar. Quando Deus falou com Abraão, e ele falou para ele renunciar ao seu próprio filho, ele disse, vai às terras de Moriá, e lá entrega o teu único filho. E diz a Bíblia que ele mandou o povo ficar e disse, vamos ali adorar o Senhor e voltaremos juntos. No versículo 7, o filho pergunta, pai, nós temos tudo, temos a lenha, temos tudo para o sacrifício, mas onde está o cordeiro, onde está o holocausto? Diz a palavra no versículo 8, que Abraão deu uma resposta de quem tem fé. Abraão deu uma resposta que nós precisamos dar hoje às situações. Ele falou,
Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E como eu falei, o versículo 14 é colocado nesse lugar, onde Isaac morrer, aparece um cordeiro substituto para tomar a penalidade que viria sobre nós. Então, ao invés de Isaac morrer, Deus enviou um cordeiro, preso pelos arbustos daquele lugar, para morrer no lugar de Isaac. E o anjo bradou: Abraão, Abraão, não faça tal mal, menino, porque eu sei que temes a Deus. Ali veio o cordeiro e substituiu a morte de Isaac. Você está compreendendo? Cristo Jesus é o nosso substituto. Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Cristo Jesus, ele aceitou a nossa culpa para que você pudesse entender que Deus sempre te amou, que Deus sempre foi bom para conosco. E a palavra do Senhor diz: Deus proverá para si. Eu pensei muito nisso, muito. Senhor, por que Deus proverá para si? Eu falei na última sexta-feira, é porque Deus, quando ele faz uma promessa, a conta é dele. Então é Deus que vai pagar a promessa que te fez, não a que você fez para você mesmo. Mas eu falei sobre isso na sexta-feira. Mas é uma pergunta que ficava: Deus proverá para si. Senhor, mas isso representa o pecado do homem? Por que Deus providenciar para si? Foi Adão quem pecou. Todos os pecados separados estão da glória de Deus. Nós somos culpados. Nós erramos, nós fizemos tudo errado, Senhor. E o Senhor diz que o Senhor providenciará o cordeiro para si. O Senhor não tem dívida nenhuma. O Senhor nunca cometeu pecado. Aqui está a chave do ensinamento. Eu estava um dia viajando e minha esposa mandou uma foto da minha filha. Quando ela tinha um videozinho no WhatsApp. Ela tinha 2 anos de idade. Ela vai fazer 3 agora em outubro. E ela andando, brincando, muito empolgada. Ela estava brincando com umas crianças um pouquinho maiores no condomínio. E essas crianças um pouquinho maiores, elas brincam com coisas que são mais frágeis. Quanto maior, mas elas podem brincar com algumas coisas diferentes. E elas estavam brincando com um bonequinho que fala, que um monte de coisa, que é caro para chuchu no Brasil. E entregar para minha filha. E está gravando um vídeo, pastor, isso. E na hora que está gravando, minha filha lá estava tocando uma musiquinha, começou a dançar, um negócio caiu no chão, fez aquele barulho. Esse barulho é peculiar. E a minha esposa, para ajudar o coração do marido que estava viajando, trabalhando, mandou o vídeo, ação nenhuma. Na hora que eu vi, eu falei: quebrou. Quando você é o pai, botou uma criança no mundo e ela quebra algo de alguém, ela não pode pagar. Quem é que paga? Por isso, eu não fiz pergunta nenhuma, não vou sofrer na véspera. Cheguei em casa, quando eu estou em casa, eu lembrei a Jéssica. Falei: aquele vídeo que você me mandou, por que você me mandou? Que ela não quebrou não, né? Ela falou: não, graças a Deus. Mas se quebrasse, ela falou para mim, você teria que pagar. Na mesma hora, o Senhor falou comigo através do Espírito Santo: Deus proverá para si cordeiro. Diz: que é isso, Senhor? Você entende agora? Eu fui ter uma conversa com o Senhor e falei: não. Fala em pernambuquês comigo que eu vou entender. É verdade. Fale. Bem caipira que eu entendo. E ele falou para mim assim: meu filho Adão, quem era responsável por ele estar no mundo? Quem o colocou no mundo? Quem colocou a humanidade no mundo? Falei: o Senhor? Meu filho, antes de pecar, era inocente ou pecador? Falei: antes de pecar, claro que ele é inocente. E o Senhor falou: você agora entende? Porque eu precisava de um cordeiro para mim. Todo pai coloca um filho no mundo e ele comete um erro que não pode pagar. A culpa vem sobre o pai. Eu, disse o Senhor, coloquei vocês no mundo. Nunca cometi um só erro. Mas vocês são responsabilidade minha. Quando vocês pecaram, eu tinha uma conta a pagar. Eu precisava de um cordeiro para que tudo ficasse como era antes. Essa foi a resposta que o Senhor me deu.
Deus providenciou um cordeiro, porque Cristo Jesus, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Não era dele, mas Ele, por nos colocar no mundo, Ele assumiu a nossa culpa, porque todo o pai que coloca um filho no mundo, ele não tem condições de pagar o que ele errou, quem assume é o pai. Deus assumiu a nossa culpa. Deus assumiu os nossos pecados. Deus assumiu em Cristo Jesus como oferta e sacrifício, dizendo: sempre amei, sempre quis o melhor para você, mas nós não podíamos ter muito contato. Mas agora, através do sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré, todos nós temos entrada na presença e na paternidade do Senhor. Nós temos que entender o que nosso querido apóstolo Paulo nos ensinou, é que Cristo Jesus, através da sua morte, eu quero que você preste atenção nisso, para terminar. Eu quero chamar no grupo de louvor, por favor. Preste atenção nisso. Escute isso, por favor. Quando você for buscar um emprego, quando você for fazer alguma coisa que às vezes você fica: Senhor, será que o Senhor quer o meu melhor? Eu não estou dizendo que Deus quer um ou quer outro. Deus vai te direcionar o que é o melhor para você. Mas quando você ficar pensando: será que Deus quer que eu prospere, que eu melhore, que eu me dê bem nessa nação, que aconteçam as coisas boas na minha família? Você vai ter uma resposta: o cordeiro é a oferta para que dê tudo certo sobre a sua vida. Você vai ter que ser guiado pelo Senhor, mas você vai entender: Deus enviou Jesus para confirmar que Ele quer o melhor na sua vida. Mas para a gente entender a morte de Cristo Jesus, nós temos que fazer uma divisão nessa situação. Morte representa algo para nós em Cristo. A ressurreição de Cristo representa outra coisa. Uma está ligada à outra. Vocês estão compreendendo? A morte de Cristo é a forma que Deus achou para nos inocentar das nossas culpas. O sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário nos inocenta, não porque nós somos pessoas boas, mas porque o sangue é inocente. O sangue de Cristo está sobre nós e clama. O que é que ele clama? Podemos pensar: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O sangue de Cristo, ele nos inocenta e faz com que o destruidor olhe para nós, veja que nós éramos culpados, mas quando vê o sangue de Cristo, ele diz: não vamos fazer, porque não há culpa. Cristo Jesus, ele nos redimiu através de sua morte. Diga: eu fui redimido através da morte do Cordeiro. Então, a morte de Cristo Jesus nos inocenta das nossas culpas. O sangue de Cristo nos purifica. Amém? Só que o Cordeiro, quando morria no Velho Testamento, ele cobria o homem por um tempo. Da mesma maneira que Cristo faz hoje. Só que Cristo Jesus não tem limite de tempo. Nós, em Cristo, temos uma vida eterna, perdoado dos nossos pecados. No Velho Testamento era necessário outro sacrifício, ano após ano. Por quê? Porque o cordeiro morria, mesmo sendo inocente, e o prazo de validade era 1 ano. Por quê? Porque não havia ressurreição do cordeiro. A morte de Cristo nos inocenta, como no Velho Testamento as pessoas eram cobertas, só que no Novo Testamento somos limpos do poder do pecado. A ressurreição de Cristo, a morte, ela limpa, ela nos restaura da nossa vida antiga. A ressurreição dá a vida nova e a nova chance para ser vivida. A ressurreição coloca um novo você. A morte coloca Cristo em você. A ressurreição coloca uma nova vida, um novo você para viver. A ressurreição te dá uma nova chance. A ressurreição te dá uma vida de dignidade. A ressurreição te dá uma vida de receber o melhor de Deus aqui nessa terra. A morte isenta e tira a nossa culpa. A ressurreição transforma você em um novo homem, em uma nova mulher e te dá uma nova chance. Fique de pé nesse momento. Um dia, eu estudava no Brasil. Era um adolescente pequeno, pré-adolescente.
Quando eu fui fazer uma prova chamada Ciências, eu não gostava daquele negócio. Não sei se você sabe o que é ciência, mas eu não gostava daquele negócio. Eu gostava de português, matemática, tudo que você pode imaginar. Toda a ciência eu não gostava. Mas eu tinha uma capacidade de assistir qualquer aula que dava o resumo da prova e eu tirava 10. Não tinha problema nenhum. E um dia eu fui fazer a prova. E na hora que eu estava fazendo a prova, não teve o resumo. Eu falei, meu Deus, e agora? Foi quando entregaram as provas, mas eu achando que sabia de tudo. Fui o primeiro a terminar. E entreguei à professora, Dona Jane. Na hora que eu entreguei para ela, ela achou esquisito aquilo. Sabia que eu não gostava de ciências. Tirava notas boas, mas ela percebeu alguma coisa. Falou, fica aqui até o final da aula. Eu falei, vou ficar o tempo todo aqui. Foi quando, no final, todo mundo foi embora. Ela mostrou a prova. Falou aqui, ó. Você é meu melhor aluno, mas ó, 0. Falei, não. Falou, 0. Mas por quê? Porque você errou tudo. Achando que sabia. É mesmo, professor? Ela falou, com notas boas você passa no ano, mas assim você não pode entrar no novo ano. Eu falei, o que a gente pode fazer, né? Ela pegou aquela prova, ela fez, vamos fingir que ela nunca existiu. Jogou a prova no lixo, me deu uma provinha em branco e disse, faça com paciência, com calma, eu vou te dar uma nova chance. E qualquer dúvida, pergunta que eu te ajudo. Aí eu fiz a prova. O que eu não sabia, eu perguntava. Tirei 9,5. Passei de ano. Preste atenção. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para tomar sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. E Ele ressuscitou para nos dar uma nova chance. Nós chegamos diante do Senhor como Nicodemos, achando que sabemos tudo. Até que Ele diz que é necessário nascer de novo. É necessário ter uma nova vida. E para ter essa nova chance, nós temos que admitir que nós não cumprimos a vida da maneira que ela deveria ser. Então nós chegamos diante do Senhor. E achamos que sabemos tudo. E Ele diz, com essa vida, não passa de ano para entrar no céu. E se nós admitirmos que o Cordeiro de Deus veio e pagou a nossa culpa, é só aceitar o sacrifício dele. Não fazer um sacrifício para ele, mas aceitar o dele, que é especial. É o superior. Nós fazemos o quê? Senhor, então te entrego essa vida. Enche o meu coração. Aí o Senhor pega a nossa vida de pecado, de erros. E Ele, joga no mais profundo mar do esquecimento. E Ele nos dá uma nova vida, pela sua ressurreição, pelo seu sangue precioso. E Ele diz, agora, você tem a chance de preenchê-la. Qualquer dúvida, pergunta, que eu te ensino. E você vai entrar no céu. Feche os seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Eu tive essa direção agora. Talvez você entrou aqui e nunca fez uma confissão pública de Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Eu quero nesse momento te perguntar, se você está aqui e quer entregar a sua vida ao Senhor para Ele te dar uma nova chance. Esse é um momento especial. Talvez você veio visitando ou está afastado dos caminhos do Senhor. Você tem a chance de ter uma nova vida. Nesse momento, eu quero te perguntar, se o seu coração está clamando, é o Espírito Santo que está dizendo, essa é a tua hora, esse é o teu momento. Não basta vir à igreja, tem que ter uma nova vida. Nesse momento, se você está aqui, me dá o privilégio de orar por você. Se você quer ter a nova vida e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que te ama e que nunca pensou mal de você, Ele quer o melhor para você. Se você está aqui, por favor, levante sua mão direita, eu quero orar por você nesse exato momento. Se você estiver aqui, levante sua mão direita assim para eu orar por você. Eu vou orar pessoalmente, abençoando a sua vida
e o seu coração. Se você estiver aqui, faça um do sinal assim com sua mão. Eu quero orar por você. Amém. Se você está aqui e às vezes tem a dificuldade de vir aqui à frente, nos procure no final. E faça a oração conosco. Porque o Senhor quer salvar a sua alma e te dar uma nova chance. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Obrigado, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos o Senhor como nosso substituto e que nos redimiu da nossa injustiça e nos deu em Cristo Jesus a salvação dos nossos pecados. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão e declara um tempo de vitória, um tempo, Senhor, na presença daquele que nos ama. Em nome de Jesus vai dar certo o que o Senhor falou contigo. Vai acontecer porque Ele te escolheu e Ele comprovou, enviando Jesus, que Ele quer o melhor para a sua vida. Aquele que crê diz amém. Diz glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quem foi edificado diz glória a Deus. Eu passo a palavra para o dirigente do culto, por favor.